Muito boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar nossa aula sobre mais um dos reinos dos seres vivos. Esse é o reino dos protoctistas. Ele é um reino que era formado pelas águas marinhas e pelos protozoários. São seres pequenos. E vamos dar continuidade. No reino protoctista estão reunidos as águas e os protozoários. Esse reino inclui seres eucarióticos, conhecidos popularmente como protozoários e algas. Os protozoários são heterotróficos e unicelulares. Já as algas aquáticas são autotróficas, fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Unicelulares são aqueles seres que são formados apenas por uma célula. E pluricelulares que possuem mais de uma célula. Agora vamos falar um pouco sobre as algas. Elas formam um grupo bastante numeroso e existem diversos tipos de algas, tanto em tamanhos microscópicos, que tamanhos que são bem pequenos, que fica quase impossível de vermos elas a olho nu, como macroscópicas, que já são algo que a gente consegue enxergar com nitidez. O corpo das espécies pluricelulares, denominado talo, pode formar filamentos, lâminas ou estruturas que lembram os caules e as folhas das plantas. No entanto, ao contrário do que acontece nas plantas, os talos não são constituídos de tecido nem de órgãos. Agora, a diversidade e a classificação das algas. As algas, elas exibem uma enorme variedade de tonalidades. Além da clorofila, que é sempre presente, também possuem outros tipos de pigmentos. E essa variedade de pigmentos é uma das características consideradas no estudo e na classificação dos seres vivos. Entre as algas unicelulares se destacam três tipos. São dinoflagelados, os euglenoides e as diatomáceas. E entre as pluricelulares se destacam as algas pardas e algas vermelhas e algas verdes. E nesse último grupo existem diversas espécies unicelulares dessas verdes. As algas pluricelulares apresentam estruturas mais complexas e podem ter talos bastante especializados. Elas vivem fixas no fundo de rios e mares, e em pedras e outros substratos. Agora, a reprodução delas. Ela pode ser reproduzida de dois tipos. São sexuada e assexuadamente. Sexuada é quando dois tipos de algas se entrelaçam e formam outros. E assexuada é quando uma só consegue gerar outras. A reprodução sexuada ela ocorre pela fusão de gametas. E a assexuada pode acontecer nas águas macroscópicas pela fragmentação dos talos e nas águas unicelulares pela divisão binária.
Agora os protozoários. Eles podem apresentar hábito de vida livre, ser parasitas ou viver associados a outros organismos. Os de vida livre são distribuídos por diversos ambientes, como rios, lagos, mares, em solos úmidos ou então em substratos lodosos. Além disso, há protozoários que parasitam animais e plantas, causando diversas doenças e problemas de saúde. Agora a diversidade e a classificação deles. Eles são unicelulares, os protozoários são unicelulares e a complexidade de suas células podem variar muito entre as espécies. A diferença de estruturas especializadas para a locomoção e os tipos dessas estruturas são características utilizadas para classificá-los em grupos. Vamos ver alguns grupos deles. Esses grupos são os flagelados, risópodos e ciliados. E eles são classificados pela sua locomoção. Vamos ver só um pouquinho de cada um. Os risópodes. Eles se deslocam por meio de pseudópodes, que são expansões do citoplasma. Esse processo também é empregado na captura do alimento, na chamada fagocitose. E um exemplo de risópodes é a ameba. Aqui temos um esquemazinho de como é a sua estrutura, com sua membrana, o núcleo, o endoplasma, o ectoplasma. Aqui temos um desenho e aqui uma imagenzinha deles, imagem microscópica. Outro tipo são os flagelados, que eles se deslocam por meio de chicotes, esses chicotinhos que vocês estão vendo, esses risquinhos, que são chamados de flagelos. E temos como exemplos a giardia e o trypanosoma. E por último temos os ciliados, que eles são protozoários que possuem como organelos de locomoção os cílios, que são esses risquinhos parecidos com esses cílios dos nossos olhos, que são prolongamentos citoplasmáticos vibráteis, que são mais curtos que os flagelos e são distribuídos em maior número sobre a superfície do corpo. Um exemplo desse elemento é o paramécio, que é um protozoário. Pronto, a gente se encerra por aí esse assunto. Foi um assunto curto, é um assunto assim de apresentação. E eu vou deixar uma atividade com vocês, algumas perguntas simples sobre o conteúdo, para melhor entendimento. Tenham todos aí uma ótima tarde.